Porque hoje nenhuma igreja fala mais sobre ganhar o Brasil para Cristo. Está cada vez mais incomum se falar sobre nações cristãs. Porque nós abandonamos muitas áreas da existência humana, entendendo-as como já dominadas por nossos adversários, por ímpios. Ao longo desse vídeo você vai entender o que fez com que a igreja se tornasse acanhada e irresponsável em relação a muitas áreas. Afinal de contas, nós somos o sal da terra e luz do mundo, conforme diz nosso Senhor Jesus Cristo. Mas temos nos omitido de responder à altura desse desafio. A igreja, ao deixar de salgar, ao deixar de ser luz, conduz o mundo à sua perdição, à sua destruição. E é o que nós vemos em vários aspectos da nossa civilização ocidental. Fique comigo, eu sou Gabriel Enes. Neste vídeo darei as razões pelas quais a igreja se tornou tão apática, tão distante da sua missão e qual o caminho para nós revertermos isso. Curta, comente, se inscreva e vamos que vamos. Segundo o Dr. Abraham Kuyper, abre aspas, nenhum único espaço de nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano em tudo, não clame, é meu. Essa frase de Kuyper, que às vezes é simplificada, às vezes é professada de maneira um pouco diferente, é muito conhecida, mas pouco praticada. Cristãos cada vez menos têm procurado se engajar em determinadas áreas da existência humana com uma intenção de fato torná-las submetidas a Cristo. Quantos cristãos fazem ciência procurando tornar a ciência cristã? Quantos fazem política? Vejamos, o momento em que nós vivemos é um momento em que muitos cristãos têm se interessado pela política. Mas quantos cristãos vão para a política pretendendo fazer política de forma genuinamente cristã? Quantos procuram criar escolas cristãs confessionais? Ou mesmo botar os filhos em escolas cristãs, ou educar os filhos em casa com homeschooling cristão? Isso se torna cada vez mais incomum ao longo das últimas décadas. E há uma razão: o abandono de uma cosmovisão cristã. O conceito de cosmovisão é um conceito que vem da filosofia alemã, foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo Immanuel Kant e é muito útil para a gente explicar sobre como o cristão ele precisa ter uma visão de mundo consistente sobre todas as coisas. Nós não podemos enxergar as coisas como bem nos convém enquanto habitantes do século XXI, que pensam conforme as categorias do nosso tempo. Nós devemos pensar enquanto cristãos guiados pela palavra de Deus. E o que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês me viram bem, meus amados irmãos. Essa é a interpretação mais correta do texto. Diferente do que diz a Almeida Revista e Atualizada, o texto no original no grego não diz ide e fazei discípulos de todas as nações, mas ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos chamou para discipular nações inteiras. O cristianismo não é uma religião para meia dúzia de indivíduos, para um pequeno apanhado de pessoas, mas é uma religião com pretensões de domínio global. Nós temos que parar com isso de que o cristianismo é uma religião derrotista. Não, o cristianismo é uma religião que consiste no avanço do reino de Cristo sobre toda a terra, como aquele grão de mostarda, que ao cair na terra e germinar se torna a maior das árvores. Parafraseando aqui o nosso Senhor Jesus Cristo sobre a natureza do reino dos céus. Não é assim que muitos dos nossos teólogos pensam. Diga-se de passagem, citarei um deles, o pentecostal Gutierrez Siqueira, que diz o seguinte em sua obra Quem tem medo dos evangélicos, publicada em 2022. A natureza do cristianismo é a de uma religião universalizante, nunca de uma seita nacionalista e tribal. É verdade que podemos falar em uma cultura com influência cristã, ou até em cristianismo cultural, mas nunca em nação cristã. Na Nova Aliança não há nação equivalente à antiga cidade de Jerusalém. Não existe povo escolhido como o antigo povo hebreu. O que há e sempre haverá até o fim da história é um novo povo de Deus, isto é, a Igreja de Cristo, que não está restrita à nacionalidade ou etnia. A teologia evangélica moderna desvencilhou o cristianismo da cultura. Ela tem um conceito sobre a cultura que é equivocado. O que é cultura, conforme os nossos padrões de Westminster, que são muito consistentes e representam uma cosmovisão genuinamente cristã? A cultura é a religião exteriorizada. Toda cultura tem como base uma religião. Logo, ou nós vivemos em uma cultura cristã, ou nós não vivemos numa cultura cristã. E a fala de Gutierrez demonstra uma ignorância
desse fato. E ele vai além nas implicações do seu erro e diz que não existem nações cristãs. Ou seja, no Antigo Testamento nós tínhamos uma nação definitivamente submetida ao Deus bíblico. No Novo Testamento isso se perde. E essa é uma perspectiva tão equivocada sobre a natureza do cristianismo que ela incorre em dois grandes erros. Um é o histórico, porque a história do cristianismo é uma história de nações cristãs. Desde o advento do movimento de Jesus, como chamam os historiadores da igreja, você tem nações cristãs se formando. Você vê a Armênia, a Etiópia, o próprio Império Romano, nações cristãs inteiras se formaram ao longo da existência humana. E uma delas, que é muito significativa, especialmente para nós que vivemos ou no Ocidente ou influenciados pela civilização ocidental, é a própria cristandade. A cristandade ocidental foi desenvolvida a partir de um esforço cristão, de criação deliberada de nações cristãs. Você tinha nações que se professavam cristãs. Os outros povos olhavam para a Europa e não chamavam aquilo de Europa, chamavam de cristandade. Se referiam aos europeus como cristãos. Isso mostra que a própria natureza do cristianismo desmente a fala infeliz de Gutierrez Siqueira. E segundo, como nós já vimos, nosso Senhor Jesus Cristo nos comissionou para ganhar nações inteiras. E não é simplesmente pregar para elas, é discipulá-las e batizá-las. Como se batiza uma nação? Nós podemos discutir isso em outras ocasiões, mas o batismo, no mínimo, envolve um alto número de conversões e uma submissão das nações ao reino de Cristo, ao senhorio do nosso Senhor. Essa é a verdadeira vocação cristã, ganhar nações inteiras. No próximo bloco, diremos o que a palavra de Deus e a própria tradição reformada dizem acerca dessa ideia de tornar nações cristãs. A ideia de criar nações cristãs inteiras ainda hoje não é uma inovação, mas é algo perfeitamente compatível, primeiro, com a história do cristianismo e, segundo e mais importante, com a palavra de Deus. Não vou ler muitos textos para não tornar esse vídeo cansativo, mas trarei aqui algumas pequenas citações, além da já citada grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 2, verso 8 diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Aqui é dito que todos os reinos da terra serão dados ao Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 110 diz nos versos 1 e verso 2: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. O Salmo 110, para vocês terem uma ideia, é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Então, os apóstolos, eles tinham essa ênfase, eles tinham esse ideal, eles tinham esse propósito em mente quando eles escreveram os evangelhos, as epístolas, todos aqueles livros do Novo Testamento. Isaías, capítulo 60, verso 1 diz: A nação e o reino que não te servirem perecerão, essas nações serão totalmente destruídas. Isso é dito acerca do reino do Filho de Deus. As nações que não se renderem a Cristo serão destruídas. Como serão destruídas? Pelo juízo de Deus. Nós devemos pregar a palavra de Deus e difundir a obediência a Deus como uma forma de abençoar as nações. Você quer que o Brasil seja abençoado? Você deve pregar, você deve agir como cristão. Nós devemos, enquanto igreja, procurar transformar o Brasil e ganhar o Brasil para Cristo. Essa é a verdadeira natureza do cristianismo. Uma religião que não é apenas espiritual, mas ela se manifesta de maneira perceptível, de maneira visível. Nós devemos encarnar a mensagem de Cristo, transformar o mundo perante o nosso Senhor, sendo obedientes a Deus em todas as áreas da vida. É apenas movidos por esse objetivo que nós teremos uma cosmovisão cristã consistente. Falamos aqui um pouco sobre as escrituras sagradas, mas e no que toca à tradição reformada? O que a tradição reformada diz sobre isso? Lerei aqui um capítulo da Confissão Federal de Westminster, que, diga-se de passagem, foi modificado na Confissão dos Estados Unidos e é a confissão que nós temos modificada no Brasil. Este é o capítulo 23 da Confissão de 1646 e eu lerei o parágrafo 1. Abre aspas, Deus, o Senhor Supremo e Rei do mundo inteiro, instituiu o governo civil para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim, deu ao magistrado o poder da espada para a defesa e encorajamento dos que são bons e para castigo dos malfeitores. Aqui nós vemos que o próprio governo
deve ser submetido a Cristo. Nós devemos militar até mesmo por governos que sejam manifestamente cristãos. A ideia de Estado laico é uma inconsistência filosófica e é uma traição ao entendimento bíblico. Nós hoje estamos sob um governo que não é cristão. Nós devemos trabalhar para que progressivamente o Brasil ele seja evangelizado e que as pessoas, conforme obedeçam a Deus, tragam um governo cristão. E esse governo cristão deve governar conforme a palavra de Deus. Isso é o que estava na Confissão de Westminster de 1646, que foi modificada nos Estados Unidos. Eu, diga-se de passagem, vou fazer uma live com o professor Edu Marques para falar sobre isso. E não é só a CFW que diz isso não. Olha o que diz a Confissão belga no artigo 36, que também foi modificado. Abre aspas, acreditamos que devido à depravação da raça humana, nosso bom Deus ordenou reis, príncipes e autoridades civis. Deus quer que o mundo seja governado por leis e políticas para que a ilegalidade humana seja contida e que tudo possa ser conduzido em boa ordem entre os seres humanos. Vemos assim que é necessário uma militância genuinamente cristã para que nós tornemos as nações submetidas ao nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo bloco, nós exploraremos outro elemento essencial para que a igreja mude a sua mentalidade no que toca a esse tema. Minha tese é que a principal razão pela qual a igreja se tornou tão apática, tão indiferente à missão de tornar as nações cristãs, se dá pela escatologia. Hoje, a escatologia que domina o mundo evangélico é o dispensacionalismo. E no ambiente presbiteriano, especialmente brasileiro, nós temos o amilenismo. Ambas são perspectivas escatológicas derrotistas, que não veem um futuro promissor. Se não existe um futuro promissor para a igreja, por que nós devemos nos preocupar em ter famílias cristãs, em ter filhos, em educar conforme a palavra de Deus, produzir escolas cristãs, instituições cristãs, ciência de maneira cristã, nos engajarmos em pregar o evangelho de maneira tão ativa? Por que a gente iria se preocupar em fazer nações cristãs, que é o grande tema desse vídeo, se estamos prestes a presenciar o apocalipse, a vida do anticristo? A escatologia derrotista mina completamente a capacidade que a igreja tem de fazer a diferença. A igreja perde a fé de que ela pode mudar o mundo, de que ela pode tornar as nações cristãs. E isso torna os cristãos indiferentes, apáticos, negligentes quanto à sua missão. Nas palavras de R.J. Rushdoony, que dá nome à nossa página, abre aspas, os esforços pietistas, amilenaristas e pré-milenaristas levam invariavelmente a um isolamento do mundo e a uma igreja semelhante a um convento, tornando-se o lugar de refúgio do mundo e não o lugar de preparação para a batalha. Tais igrejas enfatizam cânticos de escapismo, hinos que celebram Cristo como aquele que supostamente virá resgatá-los do mundo e dos problemas do mundo. Eles enfatizam a vida num plano superior, isto é, uma vida separada das batalhas do mundo. Nós vemos que essas escatologias derrotistas produzem homens e mulheres covardes, que não se engajam com a causa de Cristo, que vão para a igreja numa espécie de escapismo. Os hinos são escapistas. Eles rogam para que Cristo venha para nos tirar do mundo, porque o mundo é muito ruim, que não querem trabalho, que não querem compromisso, que não querem se deixar gastar pelo reino de Cristo. Isso é o erro das escatologias derrotistas. Algumas pessoas acham que eu sou muito radical em defender o pós-milenismo, mas não tem como você defender outras escatologias. As outras escatologias tornam as pessoas apáticas, indiferentes, preguiçosas, enquanto o pós-milenismo, ele sim, nos move a ação, nos move a pregar, nos move a falar de Cristo. Eu já fiz vídeos aqui no canal demonstrando porque eu abandonei o amilenismo. Eu era um amilenista, eu sustentava uma escatologia derrotista e tem também vídeos mostrando como que o dispensacionalismo tem seríssimos erros. Há um vídeo meu em que eu falo sobre a razão pela qual a igreja se tornou tão fraca, até mesmo intelectualmente, em que eu explico as causas do emburrecimento do cristianismo. Está aqui na descrição para você conferir. Nós podemos afirmar que o abandono de uma escatologia vitoriosa, como o pós-milenismo, trouxe consequências severas para a cosmovisão cristã. E isso minou em grande parte as condições da igreja fazer a diferença. Ah, Gabriel, mas eu conheço amilenistas, conheço dispensacionalistas que trabalham muito, que fazem muito pelo reino de Deus. Eu dou glória a Deus por esses irmãos, porque eles agem de maneira inconsistente com a sua própria escatologia. A maioria das pessoas, em contrapartida, são o que eu falei, indiferentes, preguiçosas, pessoas escapistas,
Isso significa que todos os amilenistas, todos os dispensacionalistas, todos os pré-milenistas, eles sejam assim? Não. Mas esses que são assim, esses que são diferentes, eles são a exceção, não a regra. Portanto, nós podemos afirmar que não tem como você querer se engajar no esforço de tornar nações cristãs, que é algo complexo, que é algo desafiador. Você fazer uma nação se tornar cristã é algo que demanda gerações, demanda décadas, às vezes séculos. Você não vai fazer isso se você acha que o anticristo está prestes a se manifestar. Vamos agora para a nossa conclusão. A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A própria oração do Pai Nosso roga para que o nosso Deus governe sobre todas as coisas, reine sobre todas as coisas, terrenas, assim como ele reina no céu. Há um caminho para nós retomarmos uma cosmovisão consistente e retomarmos uma ênfase em tornar as nações cristãs. Há um caminho, que é o caminho que essa página promove, o reconstrucionismo. O reconstrucionismo foi um movimento americano que procurou, a partir de uma escatologia vitoriosa, reconstruir a sociedade americana a partir da palavra de Deus. Reconstrucionistas entendem que a Escritura é normativa em todas as áreas da vida. Nós não entendemos que a Escritura ela serve para falar de um ou outro assunto, ou apenas de salvação. Ela nos dá diretrizes para todas as áreas da existência humana, para que nós cumpramos aquilo que foi a expectativa do grande teólogo Abraham Kuyper. Segundo, reconstrucionistas creem que a lei de Deus é um padrão imutável e que nos conduzirá às bênçãos divinas. A lei de Deus não passou. Ela não foi caducada. Podemos dizer que há elementos descontinuados da lei mosaica? Há elementos descontinuados. E você vai entender isso de maneira plena lendo os reconstrucionistas. A lei, de maneira absoluta, no seu aspecto moral, se mantém. E a lei moral é o fundamento até mesmo para as leis civis. E deve assim ser. Até das nossas leis civis do século XXI. Terceiro, nós entendemos o mandato cultural de Gênesis, capítulo 1, verso 28, como válido ainda hoje. O homem foi criado por Deus para dominar. Ou ele vai dominar para o bem, ou ele vai dominar para o mal. O domínio envolve domínio sobre, efetivamente, todas as coisas. Nós vemos o comunismo. Ele procura o domínio, mas o domínio para o mal. O domínio para um princípio humanista, para um princípio que nega Deus. Nós procuramos o domínio responsável, como mordomos de Deus sobre a terra. Quarto, o reconstrucionismo entende que a grande comissão abrange nações inteiras, não apenas indivíduos. E é aí que está um movimento que responde bem às necessidades da igreja do século XXI. O reconstrucionista procurará desenvolver a família, a educação, a ciência, o Estado, as nações, a partir de uma cosmovisão cristã. Alguns de vocês podem ficar um pouco perplexos quando eu digo que nós devemos militar pelo Estado cristão. Nós vivemos uma época em que existe uma polarização política, uma alta gama de ideologias, de pessoas apaixonadas, obcecadas por política, que falam coisas absurdas, que não sabem do que estão falando, que se deixam seduzir por políticos falastrões. E eu não nego que isso tudo se faça presente no Brasil do século XXI. Nós vivemos um momento político muito complicado, mas enquanto reconstrucionistas, nós cremos no quê? Na providência divina, sabendo que o domínio é inescapável. A questão é quem nos domina. E para elucidar esse ponto, eu trarei as palavras do Dr. Gary North, que diz o seguinte: a teocracia bíblica não é em sua essência algo político. Portanto, a estratégia teocrática bíblica também não o deveria ser. Teocracia significa governo de Deus. Deus governa teocraticamente sobre tudo. No reino de Deus, a política deveria ser apenas uma parte pequena da vida. Os impostos devem ser baixos, a influência do Estado mínima. O Estado deve apenas impor sanções negativas, ele não deve se tornar um estado de bem-estar social moderno. A vida familiar, os negócios, a educação, as artes, o lazer e praticamente todo o resto deveriam ser retirados do financiamento estatal e, portanto, do controle direto do Estado. Quem acredita em salvação pela lei é o humanista, não o cristão. É o humanista que crê no Estado messiânico, não o cristão. A única razão pela qual a teocracia hoje parece ser principalmente uma questão política é que o teocrata bíblico quer reduzir drasticamente o Estado. Isso ofende o humanista moderno, que equivale à religião. Então nós podemos dizer que nós militamos sim por um governo de Deus sobre todas as coisas, que aqui o Dr. Gary North chama teocracia. E isso não se dará pela via política. Nós, reconstrucionistas, diferente dos ideólogos,
não acreditamos numa dominação pela via política. Nós entendemos que a política é uma área pequena da vida, embora ela seja hiperbolizada por aqueles que professam ideologias. Você vê, as pessoas têm uma obsessão doentia pela política porque eles não sabem o que é política de verdade. Nós procuramos pensar política a partir de categorias distintamente bíblicas. E como que nós instauraremos uma teonomia? Não é a partir de uma pauta política que venha falar de planos de dominação, de revolução, de levante. Longe de nós fazer tal coisa. Nós respeitamos profundamente o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós devemos nos submeter às autoridades. E o apóstolo Paulo, note bem, ele fala isso em Romanos 13, no tocante a autoridades pagãs. Então nós devemos sim respeitar o Estado, o que não significa que nós devemos nos isentar de criticá-lo. Nós devemos criticá-lo quando ele é passível de crítica. E essa crítica não pode ser uma crítica ideológica, tem que ser uma crítica bíblica. Nós traremos o cristianismo para todas as áreas da vida a partir da nossa encarnação da verdade cristã, da nossa pregação da palavra, da nossa atuação enquanto servos de Cristo em todas as áreas da vida. É assim que progressivamente você muda a sociedade, você muda todo um país, tornando-o definitivamente cristão. Almejar uma nação cristã é indispensável para todos nós. Quando você não almeja uma nação cristã, você se torna subserviente a uma nação humanista e pagã. O domínio é inescapável, como eu já repeti várias vezes ao longo desse vídeo. A questão é quem não domina. A escolha do cristão não é simplesmente uma escolha entre Cristo ou a neutralidade. É uma escolha entre a obediência a Deus ou a tirania. Infelizmente, muitos cristãos têm optado pela tirania. Nós precisamos tornar as nações cristãs. E para encerrar esse vídeo, trarei uma citação do Dr. James B. Jordan. Abre aspas. Hoje, porém, ouvimos de muitos escritores evangélicos que não existe uma nação cristã. Os Estados Unidos e as nações da Europa, dizem-nos, nunca foram nações cristãs. De fato, não pode haver uma ordem política cristã. Os proponentes dessa visão insistem que o cristianismo não pode discipular as nações e que não pode haver uma nação cristã. Só pode haver igrejas cristãs escondidas em nações pagãs seculares esperando o fim do mundo. Eles afirmam que a igreja sempre errou ao tentar discipular as nações. Criticam Constantino por tornar o Império Romano cristão. Magnificam os problemas das cruzadas, usando-as como exemplos do que acontece quando se tenta ter o Estado cristão. Criticam Martinho Lutero, João Calvino, os puritanos e o Reveio por tentarem reformar a sociedade. No entanto, isso está longe do cristianismo histórico ortodoxo. Nenhuma tradição cristã jamais sustentou tais noções, nem a ortodoxa oriental, nem a católica romana, nem a protestante. Apenas um pequeno grupo de seitas dissidentes, como os menonitas, jamais negou que as nações podem e devem ser discipuladas, ou que pelo menos Jesus deveria nos encontrar tentando discipulá-las quando ele voltar. Afinal, devemos discipular a família? Então por que não o Estado? O cristianismo bíblico afirma que todas as áreas da vida são reivindicadas por Cristo, o Rei, e todos devem responder a ele. Há um tipo de cristianização que é apropriado ao Estado e outro tipo apropriado ao indivíduo. Um Estado cristão é aquele que se conforma aos princípios da lei divina e reconhece a santidade da Igreja. Uma igreja cristã é aquela que demonstra adequadamente a palavra e os sacramentos. Um cristão é aquele que é fiel na vida. Essas são as diferentes maneiras pelas quais o governo de Cristo se manifesta nas várias esferas da vida. Esse aqui é um livro que nós, infelizmente, não temos em português, e eu deixo como recomendação A Cristandade e as Nações. Nós precisamos retomar esse entendimento que James B. Jordan fala, de que existe um princípio para discipular o Estado, para discipular a família, para discipular a igreja, e cada esfera da sociedade deve executar a sua prerrogativa em consonância com a palavra lei de Deus, que é perfeita, inerrante, suficiente e fala sobre absolutamente tudo. Um forte abraço a todos, curta, comente, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e até a próxima.